Olá, estudantes da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História e nesta aula vamos falar sobre um tema muito bacana, um tema muito legal como todos os temas de história, né, pessoal? A gente vai falar sobre duas dinastias muito importantes durante o período medieval, dos reinos de um povo que era os francos. E deste povo a gente vai ter um chamado Império Carolíngio. A gente vai analisar então esse Império Carolíngio e duas dinastias muito importantes deste império, a Merovíngia e a Carolíngia. A gente vai entender como que se deu essa transformação de uma para outra. Então vamos ver quais são os objetivos da nossa aula. Então, os nossos objetivos são analisar a passagem da dinastia Merovíngia para a dinastia Carolíngia, tá bom, pessoal? E a gente vai reconhecer as especificidades do Império Carolíngio no papel da cristianização do Ocidente, tá? Então, basicamente, uma dinastia é um grupo que vai permanecer por um poder, ali uma família que vai permanecer no poder por um período de tempo, né? Vai passar de pai para filho aquela dinastia até chegar ao fim e a gente vai ter outra dinastia. Então, a gente tinha a dinastia Merovíngia dos francos e depois teremos a dinastia Carolíngia, vai mudar de dinastia, tá bom? Então, aqui a gente tem um rei muito importante na formação ali do início da Idade Média, que é Clovis. Mas vocês lembram quem foi Clovis, né? Quem ele era, de qual povo ele foi rei, já que eu já disse que ele foi um rei? E você sabe como estava organizada a sociedade medieval? Como que estava organizada a sociedade medieval? Lembram? Então, Clovis, ele foi o rei dos francos que iniciou a chamada dinastia Merovíngia, né? Essa dinastia tem esse nome por causa que é uma homenagem a um antepassado de Clovis, né? Então, ele deu esse nome, a dinastia Merovíngia. Então, os filhos dele ali vão perpetuar este nome dessa dinastia. E como que estava organizada a sociedade medieval? Isso aqui a gente tem que saber porque é o básico da Idade Medieval. É essa organização, essa divisão. A gente tem basicamente três grupos principais. Sempre quando a gente for falar de Idade Média, a gente tem que lembrar isso, tá? Então a gente tem o clero. Vamos imaginar uma pirâmide, né? Então o clero ele estaria nesse topo desta pirâmide, tá? A nobreza estaria no meio desta pirâmide e o camponês. O clero é os que oram, né? A questão da caridade ali para aquela sociedade. A gente tem a nobreza, que eram os que protegiam, né? Tinha a função de proteger os outros grupos. Eles eram os que batalham, eles eram os que guerreavam, né? E o camponês, ele tinha a função de trabalhar para os outros. Então era o camponês que trabalhava tanto para a nobreza quanto para o clero. E estava nessa base dessa pirâmide social aí que a gente tem na Idade Média, tá bom? Então você sabia que na Idade Média a religião era muito importante? A religião, ela era a base da Idade Média, era o que dava unidade aos diferentes reinos medievais, tá bom? E esse mapa aqui atual, ele mostra uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup, não sei se pronuncia assim, né? A nível mundial, né? Em 2006 e 2008. E mostra a importância da religião em cada país. Então aqui a gente tem, quanto mais vermelho escuro, mais importante a religião para o país. Então o Brasil, ele está aqui, né? Como vocês podem ver, né? Vocês conseguem localizar o Brasil no mapa mundi. Então o Brasil está aqui na América do Sul. E ele está num vermelho forte, mas tem países, por exemplo, na África e na Ásia com o vermelho mais vivo ainda, países mais religiosos que o Brasil. Em contraponto, a gente tem alguns países pouco religiosos, né, em outras regiões, tá bom, pessoal? E provavelmente, se a gente fizesse essa pesquisa no mapa desta região aqui da Europa, lá na Idade Média, certamente estaria bem vermelho, porque as atitudes das pessoas, tudo era norteado pela religião, tudo tinha uma explicação religiosa, tá bom, galera?
E o Brasil, atualmente, ele é um país laico, né? Ou seja, ele não tem uma religião oficial, né? Isso acontece desde 1889, né? Que o Brasil ele vai entrar na República. Então, no período do Império, o Brasil ele era considerado um país católico. Então, a religião oficial era a religião católica, né? Então, o que a gente pode pensar, né, sobre essa mistura de religião e política, por exemplo, né? Um país se determinar de alguma religião. Na Idade Média, a gente vai ver que isso era muito comum, né? Se atualmente a gente tem essa divisão mais clara entre política e religião, na Idade Média, de forma alguma. Na verdade, uma complementava a outra. Então vamos às famosas dinastias que a gente está conversando e propondo analisar nesta aula. Então a gente vai ter o Clovis, que vai ser o primeiro rei, ele vai se converter ao cristianismo, né? E o seu reino ele vai ser dividido entre os seus herdeiros, tá? Então a partir de Clovis, o reino vai ser dividido entre vários herdeiros, né? Isso vai enfraquecer a sua dinastia, porque a gente vai ter esses chamados reis indolentes, eles não vão se preocupar tanto quanto Clovis em poder, em a questão política. Eles vão se preocupar mais em aproveitar. Ah, já que eu sou rei, então eu posso aproveitar, vou ficar tranquilo. Porém, isso vai enfraquecer muito o poder dos reis. E a gente vai ter outro grupo que vai ganhar força nesse momento, que são os chamados prefeitos do palácio ou mordomo do paço, né? Que eram guerreiros, né? E esses guerreiros vão ganhar cada vez mais força política nesse momento em que os reis não estão tão preocupados com o poder dos francos. E dentre esses prefeitos, a gente vai ter o destaque de Carlos Martel, né? Que é este aqui da imagem, como vocês podem ver, né? Dessa escultura. Então, com seus guerreiros, ele vai conseguir deter o avanço, pessoal, dos muçulmanos ali na Península Ibérica, numa batalha conhecida como a Batalha de Poitiers, né? Em 732. Então, ele vai ganhar muita força política com isso, até em relação à igreja, né? Porque os muçulmanos eles estavam invadindo cada vez mais a região ali da Europa. E ele consegue travar ali esses muçulmanos que estavam subindo ali na região da Europa. Então, a gente vai ter esse destaque do Carlos Martel, que ele vai ganhar mais poder, inclusive, do que os próprios reis, esses reis indolentes. E após a morte, a gente vai ter o chamado Pepino o Breve, o seu filho, o Pepino o Breve, né? Que vai ser, esse nome é porque ele não era dos maiores, né? Então, o Breve, né? E ele vai dar um golpe e ele vai se tornar o rei dos francos. Então, finalmente, ele vai dar um golpe ali nessa dinastia merovíngia, tá, pessoal? E o Pepino ele vai combater os inimigos dos francos, né? Os lombardos, e os bizantinos, então ele vai ser muito importante, ele vai ser um rei importante para os francos, né, que ameaçava tomar a sede da igreja em Roma. E o que ele vai fazer, pessoal, aqui? A partir deste momento que ele combater os seus inimigos, ele vai dar parte das terras conquistadas para a igreja católica. Isso vai fortificar a relação dos francos. Lembrando, pessoal, a dinastia merovíngia e carolíngia, a gente está falando do povo lá dos reinos francos, que invadiram, né, um dos povos germânicos que invadiram Roma. Então, eles vão ser os que mais vão ganhar destaque neste período. Voltando. Então, o Pepino o Breve, ele vai dar parte dessas terras para a igreja e vai fortificar a aliança dos francos com a igreja católica. E vai originar, então, os estados da igreja. Então, pessoal, uma atividade para ver se a gente está conseguindo assimilar, né, todos os conhecimentos que estamos aprendendo aqui nesta aula. Então, como era a relação dos reis com a igreja neste período? Era boa? Era ruim? Eles eram contra a igreja, a favor? Não sei. A gente viu muita coisa sobre a relação deles com a igreja neste período. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta com a resposta.
aí, galera, vamos para a resposta então? Então podemos observar que muitos reis, como Clovis, Pepino e outros, tinham relações muito próximas com a igreja. Isso lhes ajudava a legitimar o poder. Então eles tinham aliança com a igreja que ajudava eles a legitimar o próprio poder. E aí a gente vai entrar então na dinastia carolíngia. Tem o fim da dinastia merovíngia, né? E como que vai acontecer então essa dinastia carolíngia? Então, vitorioso sobre seus inimigos e com o apoio do Papa, o Pipino, em breve, ele vai buscar a legitimidade de sua dinastia. E com a morte, um rei guerreiro, aí é muito importante, pessoal, ele vai se dirigir em expedições contra outros povos, que vai ser o Carlos Magno, né? E ele vai suceder o Pipino no poder e dar início, então, à dinastia carolíngia, que tinha iniciado lá com o golpe do Pepino, e aqui vai fortificar a dinastia carolíngia após o Pepino morrer. Então, o Carlos Magno, que também era um guerreiro muito conhecido, tinha muito poder, ele vai acabar assumindo, então, a dinastia e vai surgir, então, graças ao nome dele, né, isso em homenagem ao nome dele, a dinastia carolíngia, de Carlos Magno. Então, no Natal de 800, Carlos Magno ele vai consolidar também a sua aliança com a igreja, né? E ele vai se fazer ser coroado imperador pelo Papa. Isso vai fazer com que a gente volte a ter um império no Ocidente, o Império Carolíngio, pessoal. Então a gente não tinha mais o Império Romano há muito tempo, mas a igreja precisava. Era bom para a igreja que tivesse um império para proteger a própria igreja. E para Carlos Magno também era bom, porque era aliança com a igreja, certo? Isso legitimava o poder dele, né? Então você consegue perceber, né, que Carlos Magno ele segura uma mão a espada e na outra a cruz. Estão vendo, pessoal? Então o que isso simboliza, pessoal? O poder divino e o poder político em uma pessoa só, porque ele foi coroado pelo Papa, pessoal. Então agora ele tem um poder divino, podemos dizer assim, e um poder político, porque ele está aliado ao poder da igreja. Entenderam? Então vamos para mais uma atividade para ver se a gente está entendendo todas essas relações da Idade Média. Então naquele dia santíssimo da Natividade do Senhor, o Papa Leão colocou-lhe uma coroa na cabeça, e todo o povo dos romanos o aclamou. E depois deste louvor foi adorado pelos apostólicos à maneira dos antigos príncipes, e posta à parte a denominação de patrício, foi chamado imperador e Augusto. Então explique o que aqui o trecho está se referindo. Então, a que momento da história da Idade Medieval o texto está se referindo? Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
Então vamos ver a resposta, pessoal? Então esse texto, ele remete à cerimônia de coroação de Carlos Magno, né, o rei dos francos, como o novo imperador romano, a ideia de restituir o Império Romano no Ocidente. Ato oficializado, né, pelo Papa Leão III no Natal de 800, né, e significou a emergência do papado como verdadeiro poder e a aliança com o imperador franco, possibilitando ao papado a constituição do patrimônio de São Pedro. Então essa aliança vai consolidar, né, essa relação da igreja com o Império Carolíngio. Então aqui a gente tem o Império, né, de Carlos Magno, né, que com o apoio da igreja ele vai ampliar e conquistar e vai formar um grande império com o apoio da igreja. Essa ideia de colocar novamente o império ali no Ocidente, como o antigo Império Romano, né? Então, durante a expansão militar, o Carlos Magno ele vai adotar um antigo costume germânico de doar terras e privilégios aos nobres que lutavam com ele. Então, aqui a gente tem o território franco neste momento. E aqui, pessoal, a gente tem também, talvez, ali um costume que vai ajudar na feudalização da Europa, né, nessa divisão territorial da Europa. Esse costume aqui, né, de doar terras e privilégios aos nobres, aos companheiros ali. Carlos Magno vai ter esse costume. Então, no reinado de Carlos Magno, o Império ele conheceu certa estabilidade graças a uma eficiente administração. Ele vai administrar muito bem, né? Para melhor controlar, o reino dividiu em províncias entre seus homens de confiança. Então, ele vai dividir o reino em várias províncias. Isso vai dar melhor controle para todo o território, né? Então, os duques eram os mais próximos do rei, né? E recebiam as melhores terras, né? Então, a gente tem os duques. E os marqueses administravam as terras das fronteiras e os condes territórios menores. Então, cada um recebia uma terra. Aí, a gente tem praticamente o início dessa relação de vassalagem, né? Então, uma coisa importante também do Império de Carlos Magno, pessoal, que não podemos esquecer, é que no seu império, Carlos Magno ele valoriza a educação, o conhecimento e as artes, né? Então ele vai trazer artistas, intelectuais para a corte, né? E vai ter esse movimento chamado de Renascimento Carolíngio, né? Em que a gente vai ter novamente estudos, ele vai financiar os monges, vai financiar os mosteiros, né? E posteriormente vamos ter o surgimento das faculdades, das universidades na Europa medieval, né? Aqui a gente consegue observar um mosteiro, né? Os monges estudando, os monges copiando, né? E esse clima então vai favorecer a atuação dos monges copistas que vão guardar muitos textos antigos da Grécia, a própria Bíblia, né, pessoal? Os textos bíblicos. Porém, né, o Carlos Magno ele vai ser sucedido pelo filho Luís o Piedoso. O nome já diz, né? Ele era muito piedoso. E ele se dedicou mais à religião do que à política. Então ele vai ter dificuldade de manter as rédeas do Império Carolíngio, até o nome já diz, né? Ele era muito piedoso, ele vai se dedicar mais à religião. E isso vai prejudicar, então, vai ter uma dificuldade de manter a unidade do Império. Então, após a morte do Luís, a gente vai ter o Tratado de Verdun, que vai ser a divisão, né? Os outros filhos do Luís eles vão passar a disputar o território, né, do Império Carolíngio, e a gente vai ter a divisão, então, do Tratado de Verdun, como a gente pode ver em 3 aqui. Então, a gente vai ter o reino do Carlos o Calvo, o reino de Lotário, em verde, e o reino de Luís o Germânico, em amarelo. E aí vai começar, então, a divisão, novamente a divisão ali do Império Carolíngio, dos territórios carolíngios. Agora, mais uma atividade, pessoal, para a gente analisar aqui. Então, a imagem ao lado mostra Carlos Magno e o Papa Adriano I. Então, qual dos personagens é Carlos Magno e como você chegou a essa conclusão? Então, olhando a imagem, quais elementos mostram quem é Carlos Magno e quem é o Papa? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
Então vamos lá para a resposta da nossa atividade, pessoal. Então, Carlos Magno é o personagem que está montado no cavalo, né? Nota-se a coroa, por exemplo, né? E as vestes militares, né? Que identificam ele como imperador. E também está claro também quem é o Papa, né, pessoal? Pelas vestes aqui, que não mudou muito até os dias de hoje, né? A batina e tudo mais ainda é próximo à vestimenta da Igreja Católica. Então, o que vimos nesta aula? Então, com o fim da dinastia Merovíngia, tem-se início a dinastia Carolíngia, né? Cujo auge se deu ao reinado de Carlos Magno, né? E após a morte do Carlos Magno, teve a divisão do império pelo Tratado de Verdun e acentuou-se o processo de feudalização do medievo. Então, com esse Tratado de Verdun, cada vez mais a gente vai ter mais divisão entre herdeiros, mais divisão, a vassalagem também, chegando então a essa estratificação da sociedade medieval. Então foi essa a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e até breve.